Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coragem e Ousadia Cast. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Jéssica Adocum, eu sou advogada, empresária e investidora e tenho o maior prazer de conduzir esse podcast ao lado da minha amiga, parceira, influenciadora, Yasmine Fernandes. Pois, gente, Yasmine Fernandes aqui, tendo a felicidade de ser co-host dessa perfeita, maravilhosa. Somos empresárias, somos influenciadoras. Aquela influenciadora, minha gente, já tá fazendo publi? Pois já tá fazendo várias coisas, eu me sinto tão orgulhosa. E a gente tem esse compromisso aqui com você no nosso Coragem e Ousadia Cast. Essa é a nossa 15ª edição. Então, você tem mais 14 aí pra trás pra assistir. Então, já aproveita pra se inscrever no canal. Pega esse link aqui, compartilha no grupo da família, no grupo de empresários que você também faz parte. Deixe seu like, tá? E comenta pra gente poder saber o que é que você tem achado. Deixe sua dúvida, sugestão de convidados, sim, tá? Esse é o momento. E você que quer ser convidado, faz os amigos virem aqui comentar o seu nome. Entendeu? E hoje a gente vai ter o maior prazer em receber esse profissional incrível que vai expandir a mentalidade de vocês sobre muitos temas. E eu vou fazer a honra, né, para ele mesmo se apresentar. Seja muito bem-vindo, Diego. É um prazer te ter aqui. Muito obrigado, meninas. O prazer é todo meu. Foi um convite assim que eu fiquei muito surpreso, né? Porque eu sei que vocês trazem aqui muita gente de peso, então é muita responsabilidade. É o seu primeiro podcast, Diego? Não é o primeiro podcast, olha mas só. Assim, os temas, né? Cada podcast ele tem um tema para você conversar e tal, então é um desafio mesmo falar sobre as coisas que a gente vai falar hoje. Eu nunca falei, então vamos pra cima, né? Só prometeu um episódio inédito, viu? Gostei. Então, sem mais delongas, eu queria que você começasse se apresentando. Quem é você, para além do que está aí no currículo e o que a gente pode encontrar no Google? Então, eu sou o Diego, né? Sou um jovem que está ainda começando a vida, né? Eu acredito que eu estou ainda terminando o meu primeiro terço da vida. E sou uma pessoa curiosa, eu sou movido pelo propósito, por aquilo que me mexe comigo, sempre buscando me autoconhecer cada vez mais e ter humildade para o que a vida tem a me trazer, né? E pelo que bota no Google, eu sou um médico, empresário, sou gestor, né? Estou sempre curioso, sou professor também. E sou cientista, né, da vida. E me conte o que te levou para esse nicho tão específico assim da medicina canabinoide. Canabinoide? É o seguinte, eu sempre busquei entender a medicina ouvindo as pessoas, ouvindo meus pacientes. E percebi que muitas vezes a medicina alopática ela não chegava onde eu queria, que era trazer menos impacto, efeitos colaterais e transformação para que a pessoa ela possa viver a vida dela com mais tranquilidade. A ideia do médico é essa, é amenizar os problemas físicos e emocionais do paciente para que ele possa viver a vida dele e seguir a vida dele. E foi a partir daí que, procurando entender isso, que eu tive o primeiro contato com a medicina canábica. Sempre trabalhei, né, com emergência, com UTI e especificamente uma parte da minha vida eu trabalhei por um bom tempo em uma UTI oncológica. Então eu vivi muito as dores de pacientes que ficavam angustiados por conta das dores que sentiam e tal. Então eu me debrucei mais para estudar sobre a dor. E nesse estudo sobre a dor eu descobri a medicina canábica e passei a ser uma pessoa curiosa em relação a isso. Viajei um pouco, né? Para não dizer muito, para estudar um pouco sobre o metabolismo, o mecanismo da dor. E me aprofundei na medicina canábica e comecei a fazer os meus atendimentos em consultório. Foi a partir daí que eu comecei a observar que muitos pacientes começaram a trazer resultados transformadores para a vida deles. É claro que a medicina canábica ela não resolve tudo,
muitas das vezes, na maioria das vezes, ela é uma medicina adjuvante. Quando a gente fala adjuvante, é que ela não é a principal medicação que é tomada ali, mas é uma medicação que está sempre nos bastidores, sempre está ali ajudando, dando apoio, para que as outras medicações, inclusive alopáticas, elas se resolvam, né? E tenham um melhor alvo. Então, desde então, eu não larguei mais a medicina canábica e passei a trazer ela como parte da minha vida, né? Eu consumo, né, o fitofármaco, e assim, prescrevo para meus pais, né, para parentes que eu amo muito. Então, é uma medicina que eu tenho muito respeito. É até importante você falar, eu consumo, explica um pouquinho para as pessoas, porque eu sei que hoje existe muito preconceito, né? Por não entender como é a utilização, acabam associando a outros fins. Então, aproveita o ensejo e explica como é que funciona essa utilização. Então, a medicina canábica, como eu falei, ela não é para todos os problemas. Ela tem uma ação para problemas específicos. E quando a gente passa a entender esses problemas específicos, a gente tem uma indicação para cada fármaco. O cannabis, ele não é maconha, tá? Ele vem da planta, é uma substância que vem da planta. Ela é separada na indústria, tá? Numa farmacêutica. E a partir dela você tira centenas de compostos. E esses compostos, eles cada um vai atuar em uma via, em uma proteína metabólica diferente, né? Algumas dessas vias estão relacionadas à dor, outras às emoções, outras às inflamações, outras a alguns problemas de distúrbios centrais, como epilepsia, como problemas também psiquiátricos. Então, dessas centenas de canabinoides, a gente faz a formulação dos fitofármacos, ou seja, fármaco, é medicamento, é substância terapêutica, entendeu? Não é um baseado que você fuma. Então, a proposta é outra, tá? Não é um uso recreativo, não é um uso, é um uso terapêutico para pacientes que têm patologias, que apresentam comorbidades e que precisam utilizar, entendeu? Perfeito. E é muito importante a gente pensar o quão é prejudicial essa informação não chegar, porque aí no seu convívio, até dentro da sua realidade, você pode ver pessoas que precisariam desse suporte, mas por um conceito prévio, pelo preconceito, não vou fumar baseado não vou utilizar não. Enquanto, na verdade, a verdade dos fatos nem é essa que se difunde aí. Então, se você conhece alguém que eventualmente convive com dor crônica, aliás, vai no perfil de Diego, que lá tem muitas informações sobre, já marca inclusive sua consulta com ele, que é a melhor pessoa para esclarecer sobre se ou não a indicação, né? Para tratar. Pois quando você fala de consulta, é interessante a gente abordar isso, porque na verdade a consulta é um bate-papo, é um conhecimento. A gente tem que conhecer primeiro o paciente para entender a necessidade dele e o porquê que ele está te procurando. Então, assim, o médico ele é especializado para poder diagnosticar. A partir do diagnóstico, quando ele sabe diagnosticar aquele problema ali, aí sim ele vem com o entendimento da proposta dele. Quais são as medicações que ele toma? Há quanto tempo ele toma essas medicações? Quais são as interações entre essas medicações para que você possa introduzir a terapia canábica? Porque o cannabis também tem interação medicamentosa, porque ele é um medicamento também. Sim. Então, precisa fazer essa apuração primeiro, você precisa bater esse papo com esse paciente e também alinhar as expectativas. Muita gente acha que vai sair dali com os problemas resolvidos da vida dele, mas não, é todo um alinhamento de expectativas. Primeiro a gente vai diminuir, vai entender a convivência dele com a comorbidade, vai entender qual a titulação que ele tem, e aí, com o tempo, esse relacionamento entre o médico e o paciente, ele vai ficando bacana, porque a gente vai fazer um acompanhamento longitudinal.
Perfeito. Muitos pacientes meus são acompanhados já há muito tempo, entendeu? São anos, são meses e muitos ainda vão ficar muitos anos comigo, porque não é só o cannabis, né? É a relação dele com a doença, com a comorbidade, Exatamente. né? Então, tem que ter muito cuidado quando você procura um profissional, porque isso vale, né? Você ter essa consulta de 2 horas, consulta de 1h30, entendeu? Uma consulta que ele vai te ouvir, né? E tá tão difícil, né? Chegar num lugar onde você é escutado e trazendo o relato de pessoas que eu acompanho em rede social ou da minha convivência também, relatando essa tranquilidade de conseguir viver como pessoas normais após o uso da medicina. E eu fiquei muito feliz de ouvir o relato dessa pessoa, né? Que é um casal onde uma mulher é super organizada, cumpre os prazos, os horários, consegue pensar em uma única coisa. E aí, com 20 dias de uso do medicamento, ele começou a conseguir fazer isso. E perguntou para ela como é ser assim, uma pessoa normal, uma vida inteira. E eu achei um relato tão emocionante, tipo, vindo de um homem que se orgulhava de ser workaholic e hiperativo e criativo e conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele é muito melhor conseguir fazer só uma coisa, começar e terminar. E foi um relato muito emocionante. E aí, caso você tenha algum relato parecido com esse, até para que outros empreendedores, né, porque o nosso público é muito de pessoas que têm negócio e estão aqui para aprender um pouco mais, mas também de algumas pessoas que estão pensando em começar. E cada vez mais eu tenho certeza de que a ansiedade, ela piora com a paralisia do medo de fazer do que com o fracasso. Sabe quando faz e erra? Sim. Eu bato sempre na tecla, né, da pessoa ela parar de olhar os problemas externos. Às vezes a gente está muito acelerado querendo uma solução para um problema que angustia tanta gente, só que na verdade a gente não faz assim, ó, de olhar para dentro. Exato. E a gente tem que, eu convido sempre os meus pacientes a se olharem, porque muitos dos problemas que estão ali mal resolvidos estão dentro. E aí quando a gente passa a resolver esses problemas que estão ali dentro, ele passa, mesmo com multitarefas, a resolver tudo. Porque ele tem que estar em paz. Ah, eu quero ser feliz, eu quero... Não, o ideal é que você esteja em paz. Porque mesmo feliz e mesmo triste, você se torna uma pessoa funcional. Entendeu? Exatamente. Então, assim, o meu trabalho é esse. É fazer essa pessoa se olhar para que ela fale assim, olha, o que é que eu quero para minha vida? Quem sou eu? O que é que eu espero de mim? Será que eu estou esperando mais do que as pessoas acham, do que o que eu espero de mim de verdade? O que é que realmente importa? Uma vez, eu atendi um paciente. Um cara assim, grandão, bonitão, todo preocupado com o que as pessoas acham sobre ele. Um cara fantástico. E quem ele levou para a consulta? A esposa ou a mãe? A filha. Ah. Oh, meu Deus. Ele, não, eu tô preocupado que as pessoas me acham muito ignorante, muito assim, assado, não sei o que. Ele definiu a lista de características. Aí eu peguei e fiz assim, vamos fazer um teste? Bora. Manda sua filha entrar. A filha entrou no consultório. Aí eu, tia, tudo bom, tal. Me fale 6 características de papai. Meu papai é meu amigo. Meu papai dá risada comigo. Meu papai me leva para comer pipoca. E começou a falar várias coisas, vários adjetivos para esse cara. E que ele não esperava. Aí eu falei assim, tá bom, tia, obrigado, viu? Você me ajudou muito. Aí ela foi para lá e falou assim, aí, você esperava que as pessoas pensassem isso também de você? Que massa. E aí ele começou a ficar, porra, é verdade, tem pessoas que pensam diferente. Então, cara, não importa o que as pessoas pensam. O que importa é o que você pensa de você. E aí, quando você sabe quem é você vai saber lidar nos diferentes ambientes que você trabalha. Então, quando eu convido o paciente para se autoconhecer, é mais fácil para ele trabalhar as coisas externas. Porque, às vezes, esse cara workaholic, ele é workaholic por quê? Não porque ele tem TDAH, mas porque ele quer encontrar alguma coisa nessas coisas que ele faz. E, na verdade, o que ele quer encontrar está dentro, não está fora. E aí, quando ele começa a encontrar, ele passa a fazer uma coisa só. Exato. Porém,
Tem caras que fazem várias coisas ao mesmo tempo também. Tipo uma pessoa. Mas ele se conhecer. Mas conclui. Conclui. Pronto. Ele, a queixa dele era essa, de não se sentir um homem funcional. Exatamente. E que aí que ele conseguiu através do alinhamento. Exatamente. E aí, minha filha, né? Eu sempre criei historinhas com ela desde pequena, de acordo com as histórias que ela viveu. E uma dessas histórias foi muito marcante, que é a Keija Helena. O nome da minha filha é Helena. E aí foi Keija Helena. E essa menina, essa Helena aí, que é filha de papai, ela tem um pouco do perfil do papai, né? Uhum. E assim, de fazer muitas coisas. E aí a gente sentou e ela... Poxa, eu tava aqui arrumando meu quarto e eu não consigo finalizar. Eu ficava fazendo outra coisa, tá? Não sei o que. Aí eu peguei e falei assim, bora sentar aqui pra gente conversar? Aí comecei a criar a história com ela, né? De Keija Helena, que era uma menina que toda vez que ela ia tentar fazer uma coisa, o queixo dela crescia um queijo. E à medida que ela não ia concluindo as coisas, ia deixando as demandas dela, o queijo crescia no queixo dela. E aí ela arranjou uma solução de tirar o queijo, né? Que é todas as coisas que ela for fazer, ela marcar um cheque. Né? Eu tô resumindo a história. Mas Sim. E aí, à medida que ela ia terminando, ela marcava um cheque e aí o queijo ia começando a diminuir. O que significa? Esse queijo, ele significa ansiedade. Então, quando você não conclui as coisas, você fica mais ansioso. Então, quando você ia checando, ou seja, esse checar é um ato de terapia comportamental. É algo que eu sugiro em muitos dos pacientes. Tem paciente que se dá bem com isso, tem paciente que não. Eu chego e falo lá, vamos lá, como é a sua rotina? Vamos fazer um checklist diário? Vamos. Fazer isso aqui, pá. Aí começa. Ou seja, o paciente conseguiu se resolver, conseguiu dormir cedo, porque ele não fica mais com angústia de não dormir, e não precisou do cannabis. Ou seja, já estou concluindo que existem pacientes que não têm indicação de cannabis. Muito mais gestão de tempo. Exatamente, uma gestão de tempo, de se autoconhecer, que é a própria cannabis em si. Perfeito. Então, cada paciente é um mundo, né? Então, o médico, o profissional, ele tem que estar muito bem preparado em termos de autoconhecimento mesmo, trabalhar esse autoconhecimento, para que ele possa atribuir um tratamento para esse paciente. E isso é uma coisa que não é só a medicina que vai fazer, né? A medicina tradicional, são outras medicinas também, né? É a medicina espiritual, é a medicina das montanhas, é entender também o limite de cada um, né? Eu estava tendo uma conversa, né, um pouco antes aqui sobre os limites das pessoas. Eu falei, cara, quando você vai lidar com alguém dessa forma, o que você faz? Aí a gente conversando, eu falei que é a mesma coisa, né, a depender da crença, né, que tem pessoas que têm uma crença, né, de espiritualidade, que ela se manifesta, e quando ela se manifesta, você pergunta, quem é você? Né, para você entender o limite dessa pessoa. Da mesma forma, quando você vê uma pessoa que ela tem uma orientação sexual diferente, você fica com vergonha em como você vai tratar essa pessoa, chamar essa pessoa, pergunte a ela como você gostaria de ser chamado. Perfeito. Então, da mesma forma que essa espiritualidade que você trata dessa forma, faça a mesma coisa. Então, assim, você pergunta o limite dela. Porque você pergunta o limite dela, você está sendo respeitoso. Sim. Significa que você quer conhecê-la melhor. Entendeu? Então, esse profissional tem que estar preparado para entender o limite desse paciente, para que ele possa atribuir o tratamento. Entendeu? Então, requer uma carga de vida, uma carga de maturidade que é muito grande. Então, assim, é muito respeito que eu tenho com a medicina canábica. E a medicina canábica, ela me trouxe a isso. Né? Me trouxe a essas perguntas, a essa complexidade, a procurar entender o ser humano. E é isso, enfim. E além desse trabalho incrível que você vem desenvolvendo e transformando a vida de pessoas, a gente sabe também que você impacta de outras tantas formas. E aí eu queria ouvir de você sobre essas diversas faces, sua atuação em cada área, onde mais você está transbordando e impactando a vida de outras pessoas. Então, saindo um pouco, né, da medicina canábica, entrando mais no mundo da minha matriz, né, da minha
vértebra psicológica, né, e comportamental, eu sou empresário, né? Eu tenho tesão, eu flerto muito com inovação, com tecnologia, com gestão, e tenho alguns negócios voltados para a tecnologia, voltados para o esporte, voltados para a medicina, e o que me move é justamente resolver problemas, ser curioso, né? E que não só resolver problemas, mas assim, alinhado ao meu propósito, o que aquilo ali pode impactar na vida de outras pessoas, né? Ou na vida dos negócios. E vamos lá, o que eu posso falar? Qual negócio? Eu posso falar do esporte, né? Que eu sou empresário de um atleta, que é um atleta de boxe, Buguinha. E à medida que eu fui conhecendo ele, eu comecei com o médico dele, e aí eu fui conhecendo a vida dele, fui começando a admirá-lo, o comportamento, a gana que ele tinha, a garra que ele tinha para o propósito dele e o desejo dele de mudar a vida da família dele, a família dele, e de ser referência para os pais, para os filhos dele. E aí isso levou ele ao título mundial, ou título brasileiro, já estou pensando lá. Amém. O título Vai acontecer. Dele, que é a mim mesmo, e que foi agora em Brasília. E uma coisa que me chamou a atenção, que ele ganhou o título, tá? Ele ficou super... Mas o que mais chamou a atenção dele quando ele viu a luta foi que o narrador falou assim: Buguinha é o valente, o pai de Valentim. Isso deixou ele assim, cara, quando eu vi isso eu me arrepiei todo e tal, porque isso conecta ao propósito dele, que é o quê? Levar, né, a transformar a família do filho, ser referência para o filho. Então, são essas coisas que me movem, né? Uma outra coisa também, né, que eu trabalho com inovação, né? Eu sou um gestor público, né? Tenho uma instituição que gere instituições de saúde, que é o Instituto Bahia Inovadora. E como eu gosto de medicina, eu gosto também da gestão da medicina. Então, eu trabalhei na assistência médica, né? Trabalho ainda. Então, sei as mazelas, sei o que eu posso resolver, sei como eu posso resolver. Então, a minha ideia é levar solução. E juntamente a isso também, a gente trabalha como incubadora de startups. A gente tem incubadora de startups que já temos algumas startups que estão começando a ter uma validação e impacto no mercado muito bom. Uma delas é o Tira Dúvidas, que é um assistente de auxílio ao médico, tanto na alta complexidade quanto na baixa complexidade. Ela auxilia no tratamento, né, ali em loco dos pacientes, em que ele pode estar trazendo, você pode levar exames, imagens, e ele discutir com você. Nossa. E discutir com você a melhor conduta a ser tomada naquele paciente. Como se fosse um professor que estivesse disponível ali para você 24 horas por dia. Tipo, um professor no bolso. Um professor no bolso. Então, ele traz ali as soluções, traz as titulações de medicação. Ele pergunta para você quando ele tem dúvida, ele não sabe mais ou menos o que te dizer. Isso aqui, o que é que tem? Como é que está o paciente? Ele está de que forma? Olha o abdômen dele, olha isso, olha aquilo, tal, manda uma foto para eu ver. Então, com base nisso, ele vai titulando e gerando um funil de respostas para esse médico, né, esse profissional. E isso foi foi resultado de um trabalho de 2 anos, né, comigo, eu, Duda Sabac e Gabriel, que são... Gabriel é um médico hemodinamicista, um cardiologista que faz hemodinâmica, e Duda é um radiologista, né? Sim. Um médico radiologista. Então sentamos, fizemos um trabalho bem... E tem também o CARDES, que é um agente que ele faz uma leitura de eletrocardiogramas, e com base nesse eletrocardiograma ele diz qual a conduta que o médico deve tomar. Por quê? Então, assim, toda vez eu pergunto, né, qual o impacto que isso vai causar. Muitas faculdades foram abertas nos últimos anos. E essa alto número de faculdades gerou um alto número de médicos formados a cada ano. E, assim, algo cavalar. E isso gerou uma escassez de campos de estágio, o que gera uma deficiência na formação. Nossa. E essa deficiência na formação traz deficiências
no atendimento e na assistência. Então, essas ferramentas, elas trazem justamente uma segurança para que esses médicos que quando saem da faculdade, ao sair da faculdade você tem apenas que a assistência, a emergência, a porta de emergência para você trabalhar. Porque ainda você não é especialista, muitas vezes você precisa ganhar seu dinheirinho ali para poder ajudar sua família, pagar suas contas, né? Enfim. Vou começar a pagar até a dívida que foi contraída ao longo da graduação. Pagar os advogados. Então, assim... Então, ele vai para a porta, e a porta é um ambiente de chegada, onde você define se o paciente vai morrer, se ele não vai. Forte. Então, os assistentes que a gente criou, essas startups, elas vêm para resolver esse problema e dar mais segurança. Perfeito. Né? Quando a gente fez o estudo de impacto, faz um estudo absurdo. Geralmente, o tempo de decisão para entubar um paciente, ele demora menos de 5 minutos. Nossa. Com o assistente. Às vezes o médico ele fica ali pensando se realmente precisa, se não precisa, se não precisa, é geralmente 20 minutos, 30 minutos, demora. Ou então a tomada de decisão para o antibiótico, para a primeira dose de antibiótico, que às vezes muda a mortalidade ali do paciente no contexto de sepse. Então, assim, são vários impactos que a gente vai trazer que resolvem. E assim... Você percebe uma aceitação da comunidade como um todo, ou até uma segmentação etária? Os médicos mais jovens estão mais afins a receber esse tipo de informação, ou a comunidade médica como um todo está disposta a recepcionar pensar sobre, né? Um assistente, um agente? Os jovens estão mais abertos, porque eles precisam, entendeu? E já os médicos mais velhos, eles já têm uma formação um pouco mais robusta, já têm mais uma segurança, mas assim, muitos ainda estão um pouco resistentes, mas no fundo, gostam da ideia. Eu sinto isso. Otimiza o atendimento. Exatamente. E traz uma perspectiva melhor para o paciente. A ideia, no final, que vai se beneficiar é o paciente. Sim. Então, não tem para onde correr. E o mundo está aí. Cada vez mais disponível para poder forçar as pessoas a entrarem nesse túnel que é a inovação. Né? E inovar não é só tecnologia não, tá? Inovar é ter protocolos mais eficientes, ter linguagens mais eficientes. Sim. Isso é inovação também. Sim. É você trazer uma gestão que te escute, uma gestão que tem uma escuta ativa, uma ouvidoria, não só na percepção dos pacientes, mas percepção também dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Porque uma empresa saudável é uma empresa que tem uma percepção de colaboração boa. Entendeu? E aí eu vou para um outro polo que não é só medicina, né? Embora faça sentido para nós. Exato. Né? Para mim é tudo interligado. Às vezes as pessoas olham assim, cara, você trabalha com isso, com aquilo e tal, mas é tudo interligado. E eu já lhe perguntei exatamente isso. Se você consegue perceber as diferenças, as principais diferenças no caso, né? De como criar essa carreira de sucesso na medicina, sim, mas também ter uma carreira de sucesso como empresário nesses outros negócios. Sim. Assim, eu faço muita listinha, tá? Porque como é muita coisa, eu acabo tendo um senso de etapas. Eu defino as minhas metas. Primeira etapa, a empresa está em que momento? Para onde eu quero chegar com ela? Quais problemas eu tenho que resolver? E quem eu quero atingir com isso? Perfeito. Quando isso está muito claro, quando isso fica claro, você consegue fluir. E outra coisa, que é fundamental, e eu aprendi cedo isso, equipe. Não é legal. Você precisa de equipe, cara. Se você não tiver... Fale para aquela câmera aqui, ó. Fale aqui. Olhe no olho desse empresário aqui, ó, que está te assistindo, e fale. Primeiro, você tem que confiar na sua equipe. Você tem que entender que você não precisa dominar tudo. Você pode delegar suas funções e que essas funções elas sejam bem resolvidas com esse paciente, ou com esse colaborador. E assim, tenha na sua cabeça que o seu colaborador, ele pode ser seu sócio um dia. E se ele não for seu sócio,
E se ele for muito bom, ele pode ser seu concorrente ou seu parceiro. Então, não se importe com isso, porque cada um está aqui para seguir a sua vida. Então, não espere que ele vai seguir sua vida na empresa, os seus sonhos e etc. Não. Se ele tem um sonho e você tem o seu sonho, comungue seu sonho com ele, que vai dar certo. Entendeu? E ajude ele, porque ele vai ter o prazer de te ajudar. E ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce. Sim. E outra coisa, é mais interessante que você tenha uma pessoa que ela seja 70% naquela área, que você delegue 100% para ela, do que você ter 100% de tudo. Entende? É melhor, porque a empresa ela vai passar por ajustes e amargos e com o tempo ela vai se ajustar. E quando você aprender que isso só acontece quando você acredita nisso, você solta, você desamarra. E aí a empresa vai fluir. Entendeu? Não, faz todo sentido. Inclusive a gente no escritório, né, faz alguns contratos de não concorrência, de confidencialidade, porque é uma forma de proteger também, mas ao mesmo tempo essa visão de, poxa, o cara é muito bom, eu lapidei, eu peguei no mercado ainda para treinar, mas hoje ele é muito bom no que ele faz. A maioria dos empresários não tem essa percepção de se o momento é deixar esse talento ir embora ou até mesmo utilizar esses meios coercitivos, digamos assim, de intimidar a pessoa a não sair, mas esquece essa possibilidade de fazê-lo enquanto time também incorporar aquela empresa, fazer a empresa tomar culpa através daquela pessoa. Eu conheço um cara que ele é muito rico, não vou dizer o nome dele não, mas ele tem muitos mercados aqui em Salvador, tá? Só tenho 2 opções. E aí, tem 4, mas enfim, eu fiz essa... Sim. E aí, um desses 4, né, é um cara extraordinário. E ele é um cara, assim, mentor de muitos empresários hoje. E ele tinha um estagiário que seguiu ele desde o início. E esse estagiário resolveu estudar contabilidade. E começou a trabalhar com a contabilidade dessa empresa. E o cara era assim, ele falava, velho, vá, se você quiser um dia sair daqui, você sai. Toma aqui, ó, é isso que você tem que fazer, tal, dessa forma, e resultado. Esse estagiário montou a empresa de contabilidade. E esse cara, esse grande empresário, virou cliente dele. E o que é que eles fizeram? Ele terceirizou o setor dele de contabilidade. Que massa. Com a empresa desse ex-estagiário. Sim. Ou seja, não significa que esse cara que você está confiando, ele seja seu concorrente um dia. Talvez ele possa ser a solução dos seus problemas. Sim, o empresário que vai vender o serviço que resolve o seu problema na empresa. Perfeito. Entendeu? Então, assim, não tenha medo de confiar no seu colaborador, do seu parceiro. E outra, não tenha medo de fazer seu cliff com ele, seu contrato, de dar uma parte, uma porcentagem, de dar tal. Porque, velho, ele crescendo, tenha certeza que você vai crescer também. Cresce junto. Você não precisa ter 100% de tudo, sabe? Então, essa é a minha lógica de empresariar e escutar. Outra coisa também que eu sempre repito das pessoas que eu admiro, que assim, eu falo a admiração no mundo empresarial, tá? As pessoas que eu conheço que são muito poderosos hoje, que têm assim, negócios que prosperaram, são pessoas que têm a capacidade de mudar de ideia. Se ele está pensando aqui, ó, isso, e ele tem uma pessoa ali que está te trazendo uma proposta, escute essa proposta e veja a possibilidade e tenha maturidade para entender que aquela mudança ali, ela pode ser benéfica para a empresa. Né? Não se trata do seu ego, da sua vaidade. Aí eu volto de novo com a história. Se conheça. O que você está tomando ali de conduta é ego ou é para a empresa? É vaidade ou é da empresa? Às vezes é só vaidade.
E é engraçado você falar isso porque a gente pode replicar essa mesma análise para o nosso produto, para o nosso serviço. Às vezes você está vendo que não está dando, as pessoas te procuram por uma outra coisa, você é referência até num outro segmento, mas você tem tanta paixão pelo seu produto, pelo seu serviço, que você ignora ou o movimento de mercado ou até outras oportunidades que estão ali. Mas se você expande essa visão e deixa de lado essa paixão ferrenha, não, é isso e acabou. Em dado momento, pode ser até que seja a sua virada de chave, tá? Eu insisti tanto que deu certo. Mas, numa outra ótica, você pode estar deixando outras tantas possibilidades igualmente valiosas se abrisse mão de bater cabeça. Ainda tem, eu já tive vários negócios, tá? Já vendi hambúrguer, já vendi suplemento, já vendi sorvete, né? Tive loja de sorvete, em shopping, tudo. 2 semanas seguidas de sorvete. Menino. Inclusive, dia 23 de setembro é o dia do sorvete. O Luke tá batendo no Instagram. Então, assim, eu já tive tanta coisa. Já vendi equipamento de educação para cirurgia robótica e cirurgia laparoscópica. Enfim, já fiz tanta coisa e quebrei tanto que vocês não fazem ideia. Já comecei várias vezes. E uma coisa que eu aprendi, você falou isso aí sobre o amor à empresa, o amor à coisa. Você não pode ter amor se as evidências vão contra o seu amor. Escute as evidências, infelizmente. É isso. Eu sou a favor de ter amor e olhar para as evidências. Porque, observe, eu tenho uma amiga, uma pessoa tão maravilhosa, e que ela, assim, teve um amor com um projeto, né, de um negócio dela no ramo de alimentação. Geralmente, né? Que, era massa, genial. Só que, assim, para o mercado, não era o momento, não era o time. Uhum. E aí ela, viu que as evidências não estavam legais, mesmo assim ela estava tentando. E aí ela tentou por mais alguns meses. E aí, resolveu fechar. Com muita dor no coração. Eu peguei e sentei para ela e falei assim, minha amiga, quanto foi que você gastou do seu bolso? Ela, vamos lá, X reais. Esse X reais te ensinou tudo que você aprendeu até agora desse negócio. Então use ele a seu favor, porque ele agora vale isso. O que você sabe hoje vale isso. E você precisa entender que o negócio acabou. O que ficou, o seu amor, é pela realização. Não é pela matéria da coisa. Se você fez copo e você quebrou, na verdade você não está apaixonada pelo copo, você está apaixonada pelo processo que levou processo de criar o copo. Então, assim, entenda que a sua paixão está em outro lugar. Tá? Por você que realizou aquilo. Então, vamos ressignificar? Vamos. Ela já está com outro negócio agora. Arrasou. Né? Aí esses dias, inclusive, ela vai lançar o livro. Agora, e aí eu vou lá. Né? Então, assim, não se apegue. Se as evidências estão te mostrando que o negócio não vai dar bom e você não tem lastro para virar a chave, você não está com a equipe, você está vendo que aí mesmo com a equipe falando, não, chefe, não está dando certo, infelizmente você vai ter que fechar. Entenda isso, sabe? Eu sofri por isso, eu demorei para entender. Hoje eu não tenho apego nenhum a negócio. Se o negócio não está dando dinheiro, não está se pagando, porque dinheiro minimamente, né? Tem que se pagar. Dinheiro é importante, embora não seja o principal. O dinheiro é o meio, tá? Conversa sobre dinheiro é uma coisa que também deve ser colocada em pauta. Sim. Porque dinheiro não é o fim. As pessoas confundem isso, esse entendimento. Então, se as coisas não estão se pagando, a energia não está fluindo, finaliza, tá? Porque não vai dar certo. Então, você precisa amadurecer esse emocional para isso, tá? Enfim, E o que Jéssica estava falando, né, com relação ao fato das pessoas apenas enxergarem esse mega funcionário que foi treinado, que foi capacitado como um futuro concorrente,
Quando você passa a ser a pessoa, inclusive, que instrui e você vai para o lugar de referência, não tem espaço mais para concorrência. A pessoa acaba sendo alguém que vai te respeitar, ainda que trabalhando no mesmo nicho, ou vai ter a expertise de criar um negócio que atende outros empresários, que inclusive é algo que eu sinto que muitas pessoas não têm observado, que você não precisa empreender apenas no que está no hype do momento. Você pode atender quem está no hype do momento, como teve a febre do morango do amor. Tinha umas pessoas que não eram confeiteiras, que estavam tentando fazer o morango do amor. Eu disse, gente, vai vender o leite condensado? Vai vender o morango? Vai fazer a entrega de quem está vendendo o tal do morango do amor? Faz o curso. Faz o curso. Minha amiga não cozinha, criou um e-book ensinando a fazer o morango do amor. Eu não aguentei. E vendeu horrores. E é isso que importa. Para de olhar só para o que está dando bom e você quer ali só pegar o momento do hype e observa o que eu dou conta de fazer para atender quem precisa de auxílio. Porque sua visão sempre foi de solucionar problemas. E os melhores negócios, né, como a gente tem uns 3 ou 4 episódios que sempre se fala de crise como oportunidade de fazer dinheiro. E a gente volta para aquele mesmo lugar. Será que está difícil mesmo? Ou você não está olhando para as oportunidades com esse olhar de empresário que sabe solucionar aquele problema? Uma coisa assim, para quem... Porque tem empresários que assistem a gente, né? Então, tem um site, né, que traz um gráfico em que todo semestre ou todo mês eles fazem uma compilação. É uma empresa de consultoria muito famosa, tá? Que eles trazem uma compilação sobre cada nicho e ele fala qual é o momento de cada nicho. O nome disso se chama Hype Cycle. Que massa! É extraordinário. E eles perceberam que existe uma curva de Gauss, não é uma curva de Gauss, mas é uma curva que ela traz todo o histórico de um negócio. E essa curva ela faz um desenhozinho e ou ela sobe ou ela cai no cemitério das ideias. Porque eu acredito assim que a empresa ela só tem 3 caminhos. Toda empresa. Todas. Ou ela é para ela ser criada para passar para seus filhos ou para algum familiar. Ou ela é criada para ser vendida. Ela vai fechar. Ou ela vai fechar. Né? Só tem esses 3 caminhos. Então você tem que entender muito bem, você tem que deixar muito claro na sua cabeça para que você quer, a princípio, fazer esse negócio, né? Então, o Hype Cycle, ele traz isso, essas tendências. Olha, sua empresa está em que estado? Qual a etapa? E cada etapa dessa, ele tem um parâmetro a se fazer, ideias que você pode estar ali pensando em estratégias novas para que você atribua maior potência ao seu negócio. Eu estou tentando aqui lembrar o nome da empresa. Hype Cycle, não lembro, mas foi assim. Gráfico Hype Cycle, né? HYPE, Circle, né? Circle em inglês, né? Em inglês. E você vai ver que para o seu nicho, você fala assim, Hype Cycle de mercado, Hype Cycle de tecnologia, healthcare, né? Enfim, qual é o seu tipo de segmento, e aí você vai encontrar em que momento você está ali. Pega o ChatGPT, bota qual é o momento da minha empresa, sabendo que a minha empresa faz isso, foi criado em tal momento, papapá, e aí o ChatGPT vai pegar e fazer essa conclusão para você. E aí você vai ter um norte do que você pode fazer, tá certo? Então, é uma boa. Eu espero que você esteja aí, não só com papel e caneta na mão, mas o computador aberto do lado, já fazendo, porque isso aqui foi um papo de 50 mil, no mínimo, esse insight que ele trouxe aqui, perfeito. E assim, é muito bacana, porque você começa a ter um norte da sua empresa e ela vai ficar mais potente, né? Perfeito. E você jogou a medicina lá no Hype Cycle? Conte aí como é que tá o momento do negócio aí, o que você sente que mudou da medicina nesses últimos tempos também? Rapaz, a medicina ela tá muito veloz. E os padrões da medicina elas estão mudando, né? Os parâmetros etiológicos, eles estão mudando. Cânceres que estão mudando de idades, tendências medicamentosas que estão começando
a mudarem também protocolos. Então, quanto mais integralizado as novas tecnologias você tiver, mais à frente você vai estar. Nós já estamos fazendo parte da tecnologia. Quem não está, infelizmente, morreu. Já foi. Não tem como. Eu sempre levo nas minhas palestras uma análise de uma revista da Scientific American que traz uma lista de animais por ordem de rendimento. E aí essa Scientific American ela traz esses rendimentos e o ser humano era um dos últimos, estava lá em 300 e pouco. Só que o primeiro era o condor. E aí eles pegaram e colocaram o homem dentro de uma bike, numa bicicleta, porque justamente esse gráfico era para justamente fazer a propaganda da bicicleta. E o mais engraçado é que essa lista era o seguinte: o condor ele era capaz de ser rápido, gastando menos energia. Porém, quando pegaram o homem e colocou na bicicleta, o homem ultrapassou esse condor, sendo o primeiro da lista do ranking. E o que é a bicicleta? É a tecnologia, a inovação. Entendeu? Então, quando você coloca a inovação no negócio, tudo muda. Quer ver um outro exemplo? Há muitos anos atrás, eu não sei se vocês chegaram a pegar o tempo da datilografia. Você quer mesmo que a gente fale a idade da gente? Eu tenho 35, gente. Era isso, Diego? Não, eu lembro. Lá em casa tinha uma que meu pai Nós fez tínhamos. curso de datilografia. Meu avô tinha. Era o seguinte: você fazia 30 páginas e você fala assim, pô, já tive uma ideia para escrever na página 20. Não, Lascou, tem que fazer tudo de novo. Mas aí quando chegou o Excel, o Word da Microsoft, Sim. todo mundo ficava, caramba, não, agora vai ser substituído, as pessoas não vão ter mais ideias e tal. E chegou a era. Hoje a gente não consegue mais fazer nada fora do computador. Ou no celular. Esse mesmo... Hoje eu diria até mais no celular. Pois é, ou seja, o Word você pode fazer a modificação em que momento você quiser, porque você pode editar. A mesma coisa foi quando lançaram o Excel. Antigamente as empresas trabalhavam no papel, era tudo na tabela. Depois veio o Excel, todo mundo falando, vai se perder tudo. Tá? Não, o Excel veio para aumentar o rendimento das coisas. Pessoas que só trabalhavam com isso agora mudaram de lugar, né? Não perderam o emprego, elas apenas se readaptaram. E agora estamos nesse mesmo momento com o ChatGPT, o Vertex da Google, né? Os outros agentes de inteligência artificial. Então, estamos passando por uma revolução. E as pessoas vão perder emprego? Não vão perder emprego. Elas apenas vão se readaptar ao mercado. Assim como na época da datilografia, assim como na época da vela, com energia elétrica. Ou vai morrer igual a Blackbuster. E aí, velho? Pronto, melhor ainda. E o marca-passo? Realmente. Nós já fazemos parte da tecnologia e a gente não Há muitos anos. E os tentes? Verdade. Tá certo? Então, assim... Mas não, o que me assusta não é o uso. É adiar algo pela expectativa do... Mas isso é consequência de um comportamento tecnológico. Sim. Toda tecnologia, ela traz um comportamento. Perfeito. Você hoje não vive sem celular. Não fale não. Pois é. Mas se uma pessoa de 40 anos atrás, na sua idade, 35 anos, estivesse aqui hoje do seu lado, ela ia achar isso um tédio. Entende? Ela ia olhar você e falar assim, rapaz, menina, olha pra frente. Olha o mundo ao seu redor. Por que você só fica aqui? Porque, na verdade, o seu mundo tá aqui dentro. Entendeu? Então... Meu pai tem 60 e fala isso. Pois é. Eu não digo nem 40. Então, assim, existe em cada momento que você tem uma implantação de uma tecnologia, um novo comportamento geracional na geração. Então, isso traz uma reflexão, né? Então, vamos olhar mais para dentro, né? E esse ensinamento é antigo, ele é milenar, né?
E olhando você agora, Diego, Sim. olhando para todas essas mudanças e desafios, tanto na medicina como nos negócios, quais são os desafios que você reconhece que tem ou que teve de lidar com tudo isso que a gente está vivendo? Meus desafios, né? Assim como eu sou empresário, assim como eu sou médico, eu também sou pai. Então, um dos meus maiores desafios é a conciliação do tempo de qualidade com minha filha, com meus pais, com minha família, né? Então, pessoas como eu precisam também tirar um tempo para viver, né, com a mulher, com a filha, com o filho, com o pai, com a mãe, com os amigos. E eu sinto que hoje eu pago um pouco desse preço. Tá? Eu trabalho muito. E assim, pessoas como eu, que trabalham, tem outras várias coisas, têm a mesma queixa. Mas assim, a gente tem que saber entender até que ponto vale a pena e até quando vale a pena isso, né? E é uma das principais questões minhas, né, hoje, que eu levo para mim. Né? É interessante você falar isso, que em regra a gente pensa nos desafios financeiros ou tecnológicos ou até de conquistas materiais, o que a gente aliar essa expectativa entre o que já tenho, de onde eu vim, mas tudo que ainda tenho que alcançar. E você trouxe o olhar muito mais para a efemeridade da vida. Assim, Jéssica, eu há 3 anos atrás eu pensava, porra, quero meu 1 milhão, sabe, quero comprar meu Porsche, hoje eu não tenho assim essa agonia, sabe, eu passei a entender o dinheiro, né, eu passei a entender que eu não preciso correr atrás do dinheiro, né, eu preciso entender as pessoas, porque o dinheiro vem depois. Quando você está com uma equipe bacana, você está com uma equipe em sinergia, né, você está, acabou. E outra, isso, pensar assim me possibilitou ser um cara de risco. Uma coisa que a gente não fala, eu sou um cara que tem tesão por risco. Né? Rapaz, eu já fiz tanta loucura que vocês não têm noção. Não, já deu pra perceber bastante. Assim, de ter um dinheiro, de conseguir um dinheiro que eu não tenho, acreditando apenas no resultado, sabe? E que vai dar certo, só tem essa opção. Só tem plano A. Exatamente, só tem plano A. Então isso hoje é comum pra mim. Né? Eu adoro aquela sensação de medo, sabe? Como diz Baiano, ficar com o cu no ponto. Arrasou. Eu tenho tesão disso, né? Porque, claro que atrelado às evidências. Sim. Sempre. Sou médico, sou empresário. Então, médico e empresário trabalham com evidência. Número. Quanto eu preciso gastar em tantos meses? Depois de quanto tempo eu tenho que parar isso aqui, porque eu não tenho mais amor. A partir daqui. Certo? Então, você vai se comprometer com o quê? Com isso. Tá dando resultado? Tem equipe para isso? Tem um tempo para isso? Tenho. Então, vai resolver. Antes eu não pensava nisso. Hoje, depois de tanta quebrança que eu já tomei, hoje eu sou frio. Tá calejado, né? Eu sou frio em relação a isso. E com relação aos desafios, você inclusive trouxe as pílulas para resolver o que a maioria da galera se queixa. Você falou, eu tendo um time alinhado, eu tendo tudo desenhado, eu sabendo quanto precisa ser gastado ou investido, tá tudo certo. Então, minha gente, ele já falou mais uma vez de time, que é algo que a gente já sabe, né? Ninguém faz nada grande sozinho. Então, um dos desafios que a maioria se queixa é onde encontrar as pessoas certas, como treinar o time, como deixar um time alinhado. E aí você já trouxe aí soluções. Obrigada. E aproveitando o ensejo que você falou do dinheiro, né? Tanto na perspectiva do quanto a gente ainda quer conquistar, mas também, em dado momento, as coisas começaram a dar certo. Porque você falou de sorvete, de vender coisas, e em dado momento a conta começou a fechar e o dinheiro começou a entrar. Como foi sua relação? Desde sempre você teve uma boa relação com o dinheiro? Ou isso foi algo construído ao longo do tempo, até com esses tropeços aí que você teve? Bom, primeiro, eu misturo muito assim a capacidade de você fazer dinheiro com a capacidade do quanto você está disposto a tomar dívida, né?
Então, se você perguntar para um cara quem que tem mais dinheiro, um cara que deve 10 milhões ou um cara que tem 1 milhão na conta? É o cara que deve 10 milhões. Porque o cara que deve 10 milhões, ele sabe o que é ter 10 milhões. Entendeu? Então, assim, é a capacidade que você tem de criar dívidas. O segundo ponto é a capacidade de você enxergar o resultado, não o dinheiro. Sim. Tá? Você tem que esperar ele chegar até você, o dinheiro, mas você tem que ir atrás do resultado. Tudo bem? É um outro ponto. Você ficar focado muito no bem material, ele não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que focar na resolução do problema. Como você vai resolver, com quem você vai resolver. Tá certo? Quais são as soluções? Quais são os pontos que você tem que chegar para que a coisa resolva de entrada e execute. Porque o dinheiro vem depois. Mas, se você quiser até redistribuir, você paga alguém para pensar nessa estratégia de redistribuição. Acabou. Você não precisa perder tempo com isso, porque você vai ter dinheiro para isso. E dinheiro, ele compra tempo. Ele compra técnica, ele compra estratégia. Compra, se você souber usar, claro. Perfeito. Tá. E você tem que aprender a ser grato com o que você tem. Né? Antigamente eu andava de buzu, de ônibus, e eu queria ter uma bike. Depois que eu tive a bike, eu comecei a dizer, pô, eu quero ter um carro. Pode ser sem ar, sem nada. Eu tive um carro sem ar. Aí eu falei assim, pô, eu quero ter um carro com ar. E aí tive um carro com ar. Pô, agora eu quero um carro automático. Pô, eu quero um carro automático. Tive um carro automático. Então assim, você vai estar sempre naquela ondulação, né, entre o desejo de ter e o tédio de possuir. Né? Então, assim, se você aprender a ser grato, você vai sair desse ciclo. Entendeu? De ter que ir pro próximo rápido, correndo. Exatamente. Quando começou a dar lucro, assim, quando o dinheiro começou a entrar, você soube lidar bem com isso? Ou já era bem resolvido isso para você? Ou você precisou passar por alguma situação para conseguir ter esse pensamento que você tem hoje, esse modo de pensar? A minha questão toda não foi com o lucro, tá? Não foi com o lucro. Mas sim com os custos pessoais. Quando eu pensava desse jeito de querer ter carrão, sabe, de querer ter uma casona, de querer estar sempre nos melhores restaurantes e tal, eu comecei a ter um estilo de vida, um padrão de vida muito alto. E que é natural para médico, né? Médico tem isso. E aí, isso é verdade. E aí eu comecei a não enxergar direito que, na verdade, eu só estava ganhando dinheiro. Eu não estava acumulando patrimônio. Eu não estava tornando as coisas mais ativas. Né? É uma conversa que eu tenho com a Lena. Filha, você sabe que é uma coisa ativa, que é um passivo? Você sabe que a gente não trabalha para ganhar dinheiro. A gente trabalha para dinheiro trabalhar para a gente. Arrasou. A gente conversa muito. Então, quando você passa a ter essa noção de que o dinheiro, quando eu perdi essa noção de que eu estava ganhando dinheiro e não que eu não estava acumulando patrimônio, foi que comecei a botar os pés pelas mãos, porque a empresa estava entrando, o dinheiro estava entrando, mas ele não estava ficando. Eu era apenas um meio, eu era um filtro, porque ele estava indo para a mão de outros empresários. Perfeito. Então, eu parei para analisar isso e comecei a entender que, na verdade, eu não precisava gastar tanto, consumir tanto. E aí eu comecei a entrar no modus operandi, que é difícil, é diário isso, é semanal, sabe? Eu tenho uma meta de gasto, eu comemoro. Hoje eu comemorei que, por exemplo, eu tenho aqui, eu vou abrir um pouco para vocês aqui. Eu tenho uma meta de gastos hoje de R$80 por dia. Porra, quando eu gasto 40, 30, eu fico feliz. Que massa. Entendeu? Tudo bem. Gente, já anota esse insight aí, ó. Estratégia. Gostei. Eu só tinha meta de vendas. Agora eu vou aprender a criar minha meta de gasto por dia. O dinheiro vem. Sim. Sabe? Quando você está bem organizado ali, o dinheiro vem. Mas quando você para, aí você fala assim, pô, eu vou gastar hoje... tudo bem, você tem um potencial para gastar 1.000. Não é sobre isso. Assim, porra, bota uma meta lá embaixo mesmo. Assim, porra, eu vou gastar um almoço hoje. Acabou. O resto eu vou comer em casa. Você vai ver que o seu modus operandi, ele reflete em outras coisas. Porque não é os R$40. Não é um almoço.
por exemplo, vamos ali em Praia Forte. E aí, quando você vê, você gastou R$8.000 com sua família. Entendeu? Aí a coisa muda de nível. Então, quando você começa a ter esses hábitos pequenos, de autorregulação mesmo, Perfeito. você não precisa gastar esses R$8.000. Eu outro dia saí para jantar, né, com minha digníssima, e aí eu falei assim para ela, vamos jantar? Vamos. Aí tava pensando em levar ela para um mega restaurante, sabe, mega mesmo. A gente tem muito tempo sem se ver, eu trabalho muito. Falou assim, então arruma um cachorro quente aqui, se você quiser. Ai, que massa. Achei massa aí. A gente acabou indo comer um crepezinho. Que massa. Na orla, assim. E aí eu fiquei, caramba, velho. Olha pra isso. A gente ia conversar a mesma coisa. Sim. Ia contemplar a mesma coisa. A gente tá bem pertinho do outro aqui, porque se tivesse numa mesa, Sim. ia ficar um pouquinho mais distante. Então, eu observei que o comportamento ele dá para fluir coisas muito mais naturais, né? Outro dia mesmo eu estava conversando com um amigo meu que é bancário, um cara muito bem de vida, e aí eu falei para ele, né? Eu já tentei com isso, foi quando eu comecei a ter esses questionamentos sobre gastos, sobre custos e tal. Ele falou, mano, você faz o quê? Então eu disse, tô saindo com minha filha para comprar, para conseguir. Velho, ao invés de fazer isso aí, vai na praça. Ver os cachorros ali no lugar, vai dar uma caminhada na orla. E aí eu comecei a entender que dá pra gente viver com mais simplicidade. E ela vai gostar mais. Menos gastos e vai ter uma memória afetiva muito melhor. Então, não quer dizer que eu esteja ganhando pouco, nada disso, não tem nada a ver. Não se trata de ganho, se trata de gasto. Entendeu? E quem tem criança sabe que a gente dá o brinquedo, eles preferem a caixa. Embalagem colorida. Pega assim, ele tá riscando a caixa, o boneco aqui, ele tá aqui riscando, desenhando. Exatamente. Então, assim, quando eu paro para observar, eu vejo que esses casais, né, essas pessoas, elas prosperam mais porque elas têm mais controle sobre o custo. Perfeito. E isso vai se refletir na empresa, porque a empresa, às vezes você chega... eu quero a empresa aqui, eu vou comprar um sistema caro, vou fazer uma ação que eu leve 20 pessoas. E, na verdade, não precisa da ação. Você precisa, às vezes, de uma ação direcionada, que você vai gastar muito menos. Sim. Que vai ter um resultado muito mais extraordinário do que você precisa. Entendeu? Vou comprar 10 camisas, 5 para cada funcionário. Não. Para que a camisa? Agora, vamos tentar fazer aqui uma coisa uniforme. A cor azul da empresa, compra só a camisa azul. Não precisa botar por enquanto nada timbrado ali. Deixa só a camisa. Com um menor custo e um melhor controle ali de DRE, a gente pensa em implementar uma coisa mais bonita. Mas agora não é esse o momento. Isso reflete. E sabe um erro, você falando isso me fez lembrar um erro que muitos empresários cometem. Primeiro, o clássico de misturar as contas, pessoa física e jurídica, mas de movimentar as contas a pagar e receber da empresa, muitas vezes na conta pessoal, e aí a empresa não tem crédito, não tem nome na praça, não tem relacionamento com a instituição financeira. Só que o crédito na pessoa jurídica, em regra, é mais barato do que o crédito na pessoa física. E além disso, para você expandir, você vai precisar expandir com o dinheiro do banco, não é com o seu dinheiro. Então, inverte toda a lógica que só atrai um prejuízo para o empresário. Perfeito, Jéssica. Uma coisa que a gente não pode negar, existem steps, existem camadas, né? Uhum. Existem empresários que já ganham muito bem, que assim, os que eu estava falando aqui foram esses, né? A minha dica foi para eles. Só que existem os empresários que estão começando. Sim. E que, infelizmente, não tem para onde correr. O gasto pessoal vai se juntar com o gasto
profissional, tá? É aquela senhora ali que tem um barzinho, é uma senhora que está vendendo as coisinhas, os quitutes dela em casa, é a moça que está começando a cortar o cabelo, é a moça que está começando a fazer a empresa dela de diários, de agendas, etc. Então, assim, para essas pessoas, o que é que eu digo? Primeiro, tenha controle de todos os seus custos e todos os seus gastos. Faça sua planilha primeiro. Quanto é que você gasta de luz? Quanto é que você gasta de condomínio? Quanto é que você gasta com seus filhos? Tudo tintim por tintim. Depois, agrupe por gêneros de grupo. Casa, saúde, tal. Depois disso, você separa o que é profissional, o que é pessoal, o que são gastos do filho, o que é seu, o que é do seu marido, e analise. Depois que você tiver tudo isso analisado, você vai tomar as melhores decisões, tá? Depois que você tiver tudo isso, é o dever de casa, você vai procurar o Sebrae, tá? Tô lá também. Inclusive, é isso que eu ia falar. Minha é do Sebrae também. Rainha do Sebrae, amém. Eu recebi esse título. Esperando só chegar a plaquinha lá em casa. E aí você vai buscar o Sebrae, que é uma instituição que ajuda pequenos empresários, médios empresários, empresários de grandíssimo porte. O Sebrae patrocina a gente. Entendeu? Que você tem essa tabela, ele vai te colocar no meio de pessoas que vão te ajudar a solucionar esses problemas, como melhoria de projetos, exato, melhorias de fluxo, melhorias de relacionamento com o banco. Então, acesso a crédito também. Mas primeiro, assim como a gente tem que olhar para a gente, você tem que olhar para a empresa também, para os seus custos. Olha para os seus custos, tabela tudo, separa por blocos, vê o que é seu, o que é da sua família, o que realmente é custo, o que realmente é gasto, porque você vai entender o seu perfil quando você olha para suas contas. Depois que você olha esses perfis, né, o seu perfil, aí sim você pode entender se o que você precisa é de maior crédito, o que você precisa é de melhor comportamento, né, um melhor controle comportamental, porque na maioria das vezes é comportamento mesmo, tá? Na maioria. Mas existem horas que realmente não precisam, porque às vezes a conta não fecha, que eu sei que precisa de crédito, precisa de, entendeu? Aperta, mas aí tem que ter frieza também para mudar a estratégia da empresa, para tentar ter um melhor crédito, mas é nessa linha aí que você vai trabalhar, tá? Eu estou falando para esses pequenos empresários, tá? Porque cada empresário ele vai ter um conselho. Eu também estou no Sebrae, eu trabalho como mentor também, então isso a gente senta, né, com os empresários, os pequenos empresários, e alinha isso. A gente fala, em que momento você está? Lembra do Recycle? Uhum. Você está em que momento? Aí você vai entender em que momento você tem que fazer cada coisa. E aí pronto, é só fluir. É engraçado também que muitos empreendedores, empresários em geral, acreditam que se tiver uma injeção de capital, não, que eu preciso é de um investidor. E aí, quando você, na primeira leva de pergunta do potencial investidor, ele já descobre que, na verdade, ele não quer um investimento para alavancar o negócio. Ele quer pegar aquele dinheiro e sair pagando um monte de conta e vai voltar para estacar zero. Porque a injeção de capital nem tem um plano do que fazer com aquele capital para mudar aquela realidade do negócio, né? Perfeito. Investimento você pensa como uma planta, né? Você quer regar a planta, você quer ter a semente da planta, ou você quer fazer ajustes na planta? Então, assim, o investimento é esse. Você quer o quê? Qual o tipo de investimento você quer? Você quer para ser semente? Para você podar a empresa? Ou para você regar a empresa? Já dei uma dica, são 3, tá? Então, quando você chega para um investidor, você tem que ter isso muito claro na sua cabeça, porque o dinheiro ele tem que ter um sentido, uma direção e uma velocidade. Então, quando você toma empréstimo, você tem que ter noção para que você está fazendo isso. Entendeu? Foi a minha primeira porrada. Uma vez eu cheguei para um investidor, pedi 8 milhões. A primeira vez que eu pedi dinheiro para um investidor foi 8 milhões. Aí ele perguntou para mim assim, né, que é em inglês, né, ele perguntou assim, você quer, em inglês, claro, né, você quer o quê? Você quer podar a planta, você quer ter a semente ou você quer regar a planta?
Eu não sabia responder, velho. Que planta? Eu tô falando de 8 milhões. Eu tô falando da minha. Não tô nem pedindo água, não. Porra, vou pagar 8 milhões. Se você acha que 8 milhões é pouco dinheiro, o americano, um cara brancão, todo quadrado. Rapaz, eu saí sem graça. Eu saí sem graça, assim. Podia não ter passado essa vergonha. Mas aprendeu. Fui com cálculo de ROI, fui com projeção de valor, fui com projeção de crescimento. Exato, o business plan perfeito. Perfeito, em inglês ainda, eu falo inglês. Pô, treinei meu inglês todo, velho, pra mostrar pro cara. Pra perder pra uma planta. Cheguei lá, o cara só fez essa pergunta na primeira conversa, terminou a conversa. Aí você pegou seu voo de volta, seu rabinho não foi fora não, mas foi aqui. E aí eu fiquei assim, porra, faz sentido, eu né? saí, eu entrei no elevador com vergonha da parede do elevador. Acredite, que foi no hotel fazendo, né, a conversa. E aí eu fiquei assim, grila. Mas isso é reflexo do perfil empresarial que não é trabalhado aqui no país. Exatamente. A maturidade empresarial. E aí a gente está falando aqui de pequenos, médios negócios que já faturam, mas essa mesma, não vou dizer ineficiência, mas assim, erros muito semelhantes permanecem ao longo das fases do negócio. Então, por isso que é muito importante que, se você está assistindo a gente, já comece a identificar o que eventualmente você continua fazendo aí, porque não é só o pequeno empresário que comete erros, não. Talvez em empresas familiares aconteça isso demais. Não é mais a questão de faturamento, é a questão do dono utilizar aquele caixa da empresa para fazer a viagem no final de ano da família dele, de pagar o casamento da filha, e a empresa que se vire para cobrir esse rombo. Então, são vícios que empresários, mesmo faturando, mesmo a empresa consolidada, permanece fazendo e é que acaba sufocando a empresa, né? Exatamente. E às vezes ele só percebe isso no momento da crise. Sim. Nas vacas gordas, ele não percebe, porque tá lindo, tirou o dinheiro do que tem de abundância. Nem mas sente. Quando o bicho pega, pandemia mesmo, a gente viu. Eu vi gente vendendo o terreno aqui de 30, 40 milhões por milhão. Você faz compra, né? A pandemia. Oi, sim. Faz dinheiro, a pandemia. E aí, então, assim, foi um momento que muita gente se degringolou, velho. Terreno ali na paralela, a gente vendendo, porque tava, sabe, tinha um custo de vida absurdo e não sustentava isso. Então, o que fica é isso, é olhar para suas contas, é entender o seu comportamento perante o seu cenário. Né? É buscar desenvolver uma mentalidade mesmo de empresário. Perfeito. De alta performance. De alta performance. Porque assim, não dói tirar dúvida. Não é caro se pagar um consultor, tá? Não é caro. Não é caro. Às vezes você olha assim, pô, o cara tá cobrando 30 mil reais por um final de semana. Ou então por um mês, 30 mil reais por um mês, o cara tá ali na sua empresa. E você acha caro. Não é, velho. Às vezes esses 30 mil reais tá te prevenindo de um prejuízo de 300 mil, 400 mil de empregado que tá ali. E que vai quebrar a empresa. Exatamente. Então, assim, tem que abrir a mentalidade. E o baiano, eu sou baiano, né? Então eu posso falar isso de nós mesmos. Nós temos uma cabeça difícil para comércio, para pensar desse jeito, para investir em terceiros que vão ajudar a nortear o nosso negócio, porque nós temos uma cultura de não conseguir mudar de ideia. A gente não consegue mudar de ideia. Forte. E foi o que eu falei para vocês. Os grandes empresários que eu conheço hoje são pessoas que estão prosperando porque elas têm a capacidade de mudar de ideia. Entendeu? E de aceitar direcionamento, né? E outra, às vezes grandes empresários estão ali muito bem de vida, falam assim, estou muito bem, mas não preciso, eu faço o que eu quero, mas assim, ele só não está maior porque talvez ele não tenha ouvido ali um colaborador, um consultor que deu uma expertise ali que ele não enxergou. Entendeu? E aí, velho, tudo muda, tudo gira diferente.
Bacana, bacana. E um outro ponto que a gente queria saber de você, já caminhando para o final, que a gente já tem aqui mais de uma hora conversando sobre, mas o que você, aproveitando que você falou de Salvador, e o que é que você enxerga de diferença no mercado aqui para o que você assiste lá fora? O que é que você acha que o soteropolitano ainda está pecando e impedindo o crescimento dos negócios? Vamos lá. O que eu percebo de fora para aqui é que lá fora os empresários eles acreditam mais em você, sabe? Quando você oferece uma proposta de investimento, um patrocínio, você pede patrocínio, o estrangeiro ele olha para você e fala assim, certo, eu vou te dar esse patrocínio, mas me explica por que eu tenho que te dar esse patrocínio, entendeu? Aqui você não tem garantia disso, porque o empresário ele não enxerga isso. Então é um apelo, né? Empresários, escutem mais, sejam mais abertos a investimentos, pensem mais em inovação, abram, né, a possibilidade para vocês entenderem que vocês podem estar errados também, mesmo com todo sucesso. As empresas, à medida que elas crescem, você tem que mudar a mentalidade. Para você chegar ao nível 1 é uma mentalidade, para chegar ao nível 2 é outra mentalidade, para chegar ao nível 3 é outra mentalidade. E você tem que reaprender. Então, se você está no nível 2 há muito tempo, é porque você não está abrindo a possibilidade para entrar no nível 3. E o mundo de crescimento ele é infinito. Todo mundo pode crescer. Todo mundo. E é outra coisa que eu percebi também. Todo mundo pode crescer vendendo o que quiser. Sim. Vendendo pedaço de copo, vendendo mesa, vendendo tecido, vendendo tudo é capaz de crescer. Entendeu? O baiano ele tem muito aquela coisa assim, rapaz, sabe o que dá dinheiro, velho? É isso aqui. Sim. Aí fala logo, meu irmão, tudo dá dinheiro. Verdade. Desde que você tenha a mentalidade oblíqua, inclinada para a prosperidade desse negócio. Pronto. Tudo dá dinheiro. Tudo. Entendeu? Perfeito. E você já usa as redes sociais para fazer dinheiro nos seus negócios? Então, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, que eu sou um cara muito discreto. Né? Eu tenho uma tendência a ser muito discreto. Não falo muito sobre minha vida, não falo muito sobre, né, minha família e tal. Falo pouco sobre os meus negócios, mas assim, eu tenho começado a... eu falo muito sobre cannabis, que eu adoro, né? Eu dou aula disso, então para mim é maravilhoso, flui muito. Mas eu tenho tentado falar mais, inclusive estou sendo chamado para algumas palestras e tal, então eu estou aproveitando isso para poder falar mais um pouco sobre gestão pública, sobre, sabe? Sobre as minhas atribuições além do consultório. Mas é um desafio para mim. Mas eu já estou começando a mudar essa minha mentalidade. Se te encoraja, precisamos de pessoas com boas mensagens, com bons ensinamentos, que vão trazer conteúdos que provocam essa mudança de mentalidade nas redes sociais. Então, se você não for por você, vá por esse querido amigo empresário que precisa te ouvir, precisa aprender mais, porque você tem muito para ensinar e que a gente não vai saber se você não postar lá. É verdade. Minnie é uma entusiasta. Ela engraçado que eu era seguidora. Eu tenho 10 episódios que eu falo. Ela era seguidora de mim. Eu era seguidora de Yasmine Fernandes. Então, cliente da minha loja. A Jéssica já me fez Pix. Pois é. Na época que era TED. Quando tudo isso era mato na internet, ela já estava lá ensinando a gente a ser influenciadora do próprio negócio. Então, isso que ela te falou é o que ela vive de fato. E é como deve ser, porque você tem uma mensagem que precisa ecoar. E se não, você quem? Verdade. Muitas pessoas estão aí cometendo vários dos erros que você acompanhou, cometeu e já trouxe aqui de site, mas se a mensagem não chegar, elas vão continuar cometendo esses mesmos erros. Então, para que a gente finalize assim... Posso marcar a data do seu podcast que você vai criar? Eu conheço, já passou, caramba. Um canal no YouTube, né, gente? Alguma coisa assim. Era marca a data. Marca a data. Marca a data que acontece. Bate aí, ó. É verdade.
Mas pra gente fechar, coroar esse momento que foi muito maravilhoso, agradeço imensamente por seu tempo, por sua partilha, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para esses empresários, para esses médicos que estão aqui nos escutando, o que é que você pode deixar de insight para que eles apliquem nos negócios, na vida também, na carreira. Deixe sua mensagem para o mundo aqui. Tem uma frase que eu acho que resume tudo que a gente conversou aqui, que eu gosto muito dela, que é: a verdade se aparece para a inteligência que a seduz. Só isso. Forte. Ele chega assim, joga. Aluga mais triplex em nossa cabeça. E segue o baile das costas e tchau. Mas, Diego, muito obrigada. Assim, foi precioso demais. Não só aprender sobre o seu trabalho, mas aprender sobre o seu modo de pensar. Porque eu sinto que quanto mais a gente aprende a hackear o modo de pensar de pessoas de sucesso, a gente começa a repensar o nosso modo de pensar também, gerando novas formas de agir e novos resultados. E essa é a proposta do Coragem Ousadia Cast. Então, muito obrigada pela sua contribuição, muito obrigada por enriquecer essa mesa, tá? Para mim é uma alegria muito grande poder viver isso aqui. Eu sempre comemoro quando termino, meu Deus, como é gostoso viver isso. Jéssica, obrigada por a gente viver isso, porque a gente sempre quis isso. Sempre quis mesas que a gente pudesse ouvir, além de compartilhar, mas ouvir pessoas, né, de bastidores, de resultados reais, de negócios reais, pessoas de verdade. A gente não escolhe pessoas por número de seguidores, por quanto tem de relevância na mídia, mas pelo que a gente sabe de como essa pessoa é no off. Então, muito obrigada pela sua entrega, pela sua disposição de estar aqui com a gente, viu? Obrigado, e eu que tenho que agradecer, porque assim, hoje está sendo um dia especial para mim, porque primeiro porque eu estou sendo entrevistado por duas gigantes, né, duas mulheres. Gigante, 1,50m. Obrigada. Um mundo tão machista, né, e mais especial ainda porque minha filha tá aqui. Helena tá aqui, vem aqui, Helena. Quer aparecer, Helena? Então... E ela tá aqui, e assim, ela tem muito da minha personalidade. E a carinha dela. E é uma criança que tem muitas ideias, muita criatividade, muita personalidade no que faz. E ela tá vendo aqui, ó, duas mulheres líderes, né? E ela sempre pergunta: pai, eu quero ser chefe, eu quero ser líder e tal. Você pode, Helena. Pode ser você aqui entrevistando alguém, sabia? A cara dela. Então, assim, eu acho que isso que pra mim é muito elucidativo. E trazer ela aqui para como referência, ver vocês como referência e poder também propagar isso no futuro dela, né? Que bom. Maravilha, muito obrigada. Obrigado. E a gente aguarda vocês no próximo episódio do Coragem Ousadia Cast.